Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Todos sabem, né, que tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores já teve o sorteio das oitavas de final, sorteio dos playoffs, erradamente. Um absurdo que a Conmebol fez. Qual era a dificuldade de se esperar uma semana? Por que não fez o sorteio na próxima segunda-feira? Porque já tinha definido a situação de Grêmio Internacional. Mas não, parece que a Conmebol pensa igual a CBF, ou CBF pensa igual a Conmebol, agora entendo, né? Mas não. Fez logo o sorteio da Sul-Americana, uma zona. Ninguém sabe. O sorteio das oitavas de final da Sul-Americana, ninguém sabe quem vai enfrentar. Não tem a menor ideia. Ou não tinha. A Libertadores até que não. A Libertadores seria mais fácil. Quem tá lá, saber. Porque só estava faltando Fluminense e Peñarol definir quem seria o seu adversário. Que seria ou The Strong, ou Grêmio, ou Aspato. Um dos três. Ficaria ali. Então a Libertadores, beleza. Agora a Sul-Americana tá uma zona. Porque tem o playoff. Ninguém sabe quem se enfrenta no playoff. Quem tá nas oitavas de final, os que ficaram em primeiro lugar, ninguém sabe quem enfrenta. Porque tá uma zona. O que era previsto não é mais previsto. Ou seja, uma bagunça o que a Conmebol fez. Um absurdo o que a Conmebol fez. Apenas burrice ou algum interesse escuso aí por trás. Você não sabe. Agora, foi uma grande de uma cagada, uma burrice. Foi. Era só esperar uma semana, pô. Ah, Magalhães, mas também, pô. As oitavas, os playoffs já só em julho. Os jogos das oitavas de final é só em agosto. É justamente por isso que eu tô falando. Se é só em julho, é daqui a um mês. Qual era a necessidade de fazer na segunda-feira que passou? Por que não fez na outra? Estranho, né? Porque já estava agendado, porque... Beleza, já estava agendado. Mas não podia mudar. Porque tem até um detalhe. Né? As situações de Grêmio Internacional, que os dois não tem nada a ver com isso, nem Grêmio nem Internacional tem nada a ver com isso, mas podem fazer com que o Internacional até que não, tá? Porque a Sul-Americana se classifica o primeiro direto. Esse negócio de opção, o Internacional não vai querer optar e ir para os playoffs. Ele vai querer se classificar direto. Agora o Grêmio ele pode optar. Se ele quer ser primeiro ou segundo. Tá? Isso tira um pouco da isonomia. Mas a culpa não é do Grêmio do Internacional. A culpa é da Conmebol. Então, cara, já tivemos, né, nessa terça-feira, o Grêmio entrando em campo e o Internacional entrando em campo. Os dois entraram em campo fora de casa. Os dois com a necessidade de vencer, né, para decidir o seu futuro na última rodada. E entraram e venceram. Bom, aquele cenário que foi desenhado na segunda-feira, esquece. Aquela porra mudou tudo. Principalmente para a Sul-Americana. Tá? Para Libertadores não mudou tanto. Mas para Sul-Americana mudou pra cacete. E o cara vai dizer como a Magalhães vem dar uma atualizada aqui rápido, de como está hoje. Se parasse hoje o campeonato, como estaria hoje? Beleza? Então vamos lá, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time.
Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Beleza? Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Vamos começar pela Libertadores, porque o que desenhou na Libertadores vai para a Sul-Americana. Bom, o Grêmio venceu. Tem até um vídeo aí no canal falando da vitória do Grêmio. O Grêmio venceu. O Grêmio se classificou para as oitavas de final da Libertadores. O que o Grêmio vai decidir é se é o primeiro ou se é o segundo. E aí, o Grêmio pode escolher se ele pega o Fluminense ou se pega o Peñarol. O Fluminense está de um lado da chave, aonde está. Deixa eu pegar aqui. O Grêmio está de um lado da chave, aonde está Atlético Mineiro e o Fluminense. Tem dois brasileiros de um lado da chave. E do outro lado da chave tem São Paulo, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Tá? Tem 4 de um lado da chave e 2 do lado da outra. O chaveamento, tá? O chaveamento. Se o Grêmio escolher o lado do Fluminense, teremos Fluminense e Grêmio e teremos São Lourenço e Atlético Mineiro. Esses confrontos vão para as quartas de final. Ou seja, o Grêmio pega um brasileiro nas oitavas de final e, se passar, tenha a tendência de pegar outro brasileiro. Fluminense e Atlético Mineiro. Só que, desse lado da chave, o Grêmio será o segundo. Se ele escolher o Fluminense e Atlético Mineiro, é porque ele ficou em segundo. Ou seja, ele vai decidir sempre fora. Se ele escolher o outro lado da chave, que é onde está o Peñarol, é porque ele ficou em primeiro. Tá? E aí ele vai jogar a primeira no Uruguai e a segunda em casa. E se ele passar, ele pega do outro lado o vencedor de Bolívar e Flamengo. Ou seja, nas quartas de final, a tendência para o Grêmio é que ele pegue um brasileiro. Tá? Essa é a tendência. Do lado da chave que está o Flamengo, Palmeiras, Botafogo e São Paulo, a tendência é que tenhamos, talvez, nas quartas de final, só brasileiros. Só brasileiros. E aí fica uma Copa do Brasil. Só que se tiver só brasileiros, na minha opinião, fica mais complicado. Lógico. Você está no Brasil. O deslocamento é melhor. Porém, os times são mais fortes. Os times são mais fortes. Do outro lado, você tem um Fluminense e um Atlético Mineiro. Se o Grêmio tivesse que escolher, o que ele ia escolher? Acho que o Grêmio tem que olhar primeiro pelo fator adversário. Nas oitavas de final, quem é mais difícil, o Fluminense ou o Peñarol? Esse é o primeiro ponto. O Fluminense não vem jogando bem. É o campeão da Libertadores, mas não vem jogando bem. O Peñarol em casa vem jogando bem. Vem jogando bem o Peñarol. Vai complicar. Mas o time do Fluminense, na minha opinião, é melhor do que o do Peñarol. Mas o Peñarol vem jogando bem. Cara, na minha opinião, apesar do lado da chave ser mais difícil, se pudesse escolher, eu ia querer que o Grêmio ficasse em primeiro lugar para pegar o Peñarol, passando pelo Peñarol, pegando o Bolívar ou o Flamengo, principalmente o Flamengo, o segundo jogo é mando de campo do Grêmio. Com o Bolívar, ainda vai depender da classificação, porque o Bolívar fez 13 pontos. O Grêmio pode chegar a 12, ou seja, contra o Bolívar, a primeira partida seria em casa e a segunda lá.
e a segunda lá, na altitude. Mas o que seria menos pior, em pegar o Atlético Mineiro ou pegar o Flamengo? O Atlético Mineiro, a segunda partida seria em Minas. Pegando o Flamengo, a segunda partida seria em casa. Óbvio, o Grêmio não tem o seu estádio. O estádio do Grêmio vai ser só em dezembro, se for em dezembro. Então, cara, é uma situação complicada. Mas acho eu que o Grêmio vai querer ficar em primeiro. Tá? Acho eu que o Grêmio vai ficar em primeiro. E aí, o Grêmio ficando em primeiro, o The Strong fica em segundo. E aí o Fluminense se ferra. Porque se o Fluminense pega o Grêmio, o jogo é aqui. O Fluminense pegando o The Strong, o jogo é lá em cima. E o primeiro jogo do Fluminense é lá. O The Strong joga no mesmo estádio que o Bolívar, que vai pegar o Flamengo. Ou seja, a dupla Fla-Flu vai jogar lá na altitude. Vai pegar lá na altitude. Que vai ser bem complicado. Não é 1.000 metros, é 4.000 metros de altitude. É complicado, irmão. Bem complicado. Então, se o Grêmio ficar em primeiro, ele joga bomba pro Fluminense. Vai pegar o The Strong. É um time ruim. É igual o Bolívar. São dois times ruins, que só tem altitude. Mas a altitude faz nivelar. Então, se o Grêmio ficar em primeiro no grupo, o Grêmio já está classificado. Se o Grêmio ficar em primeiro, ele pega o Peñarol. Primeiro jogo lá e o segundo jogo em casa. E aí o The Strong vai enfrentar o Fluminense. Primeiro jogo lá na altitude e o segundo jogo aqui no Rio. Se for o contrário, é Fla-Flu, é Fluminense e Grêmio. Primeiro jogo, mando de campo do Grêmio. Segundo do Fluminense. Então, tá mais ou menos aí. Ou o Grêmio enfrenta o Fluminense ou o Peñarol. O Fluminense ou enfrenta o The Strong ou enfrenta o Grêmio. E aí no grupo do Grêmio, quem ficou em terceiro lugar é o Aspato. Bom, o Aspato vai para o playoff da Sul-Americana. Bom, o Aspato tem 8 pontos. Ficou com 8 pontos. Então vamos lá, cara. A definição da Sul-Americana não tem. Não tem. A definição não tem. Vamos ver os jogos. Vamos ver os jogos aqui. Que já estão definidos. Já estão definidos Cerro e Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense foi o segundo melhor da Sul-Americana. Segundo melhor da Sul-Americana. O segundo melhor colocado da Sul-Americana. E pegou o segundo pior terceiro colocado da Libertadores, que é o Cerro Porteño. O Bragantino foi o primeiro melhor segundo colocado da Sul-Americana e pegou o pior terceiro colocado da Libertadores, que é o Barcelona. Bom, e aonde entra o Aspato? O Aspato é melhor terceiro colocado da Libertadores. O Aspato é o melhor terceiro colocado da Libertadores. E agora vai esperar o quê? Agora ele tem que esperar a situação do Internacional. Bom, o Internacional, nesse momento, com a vitória do Internacional, o Internacional está com 8 pontos na terceira colocação. Ainda está fora. Nesse momento, o Internacional está fora. Tá? E falta um jogo para o Internacional, que é contra o Delfim. Tá? O Internacional pode chegar a 11 pontos. Ou seja, não pega o Belgrano. O Internacional tem que ganhar do Delfim, porque aí o Internacional vai ser o segundo colocado do grupo C, tá? Então vamos lá. Nesse momento, como eu falei, tem Bragantino e Barcelona, Atlético e Cerro, já está definido. Bragantino e Barcelona, Atlético e Cerro. Bom, o Cuiabá, né? Ele poderia pegar o Grêmio, que fosse o terceiro colocado. Agora o Cuiabá, que está aqui, o Cuiabá é o terceiro
melhor segundo colocado. Ele não pega o Huachipato, porque o Huachipato ficou sendo o terceiro melhor colocado. Então, o terceiro melhor colocado, nesse momento, vai pegar Delfim ou Internacional. O Internacional passando pelo Delfim, tá? O Internacional passando pelo Delfim, ele vai ficar com 11 pontos. E aí, com 11 pontos na segunda colocação, ele fica com o mesmo número de pontos do Always Red, do Universidade Católica, do Boca Júnior. Só fica atrás do Atlético Paranaense e Bragantino e Cuiabá. Ou seja, vamos ser bem sinceros, tá aqui. A Sul-Americana ainda não dá para definir. A única coisa que alterou na Sul-Americana é que o Huachipato, do grupo do Grêmio da Libertadores, foi para a Sul-Americana e foi como o melhor terceiro colocado. Ou seja, o melhor terceiro colocado da Libertadores pega o pior segundo colocado da Sul-Americana. Hoje, o pior segundo colocado da Sul-Americana era o Delfim. Ou é o Delfim. Se o Internacional ganhar, vai a 11. E aí vai ter que ver no saldo de gols. Porque aí, vamos lá, que o Internacional ganha de 1-0. O saldo de gols vai ser 3. Vamos ver quem é que tem saldo de gols 3. O Always Red tem saldo de gols 3. O Universidade Católica tem saldo de gols 6. O Boca Juniors tem um saldo de gols 4. O Racing tem 2. Ou seja, a tendência é que o Internacional, se ganhar de 1-0, ele fique na frente do Racing. E aí o Internacional vai ser o segundo pior terceiro colocado. E o Internacional sendo o segundo pior terceiro colocado, o Internacional, nesse momento, pegaria o Racing. Tá? Não. Rapaz. Não, pegaria o Racing não, cara. Pegaria o Rosário. Tá? O Racing ficaria como pior terceiro colocado. O Racing do Uruguai ficava como segundo pior colocado. E o Internacional como... O Racing ficava... Calma aí. O Racing do Uruguai ficaria como pior segundo colocado. E o Internacional ficaria como segundo pior segundo colocado da Sul-Americana. E pegaria o Rosário. Tá? Pegaria o Rosário. Primeiro jogo aqui e segundo jogo lá. Por quê? O segundo pior colocado da Sul-Americana vai sempre jogar a primeira em casa e a segunda fora. Porque a prioridade é quem está vindo da Libertadores. Libertadores depende do Grêmio. Ficar em primeiro ou em segundo. Agora, a Sul-Americana, irmão, ainda está uma zona. Ninguém sabe quem vai pegar quem. Só está definido os adversários do Atlético Paranaense e Bragantino. O Bragantino já tem o seu adversário definido, que é o Barcelona de Guayaquil, e o Atlético Paranaense pega o Cerro Porteño. Lembrando que Bragantino e Atlético Paranaense, os dois fazem a primeira em casa e decidem fora. Então tá aí a atualização desta bagunça que está Libertadores, mas principalmente a Sul-Americana. Um grande abraço. Até mais, valeu. Tamo junto. Fui.